Olá, sejam bem-vindos a mais um Itaúsa Cast, o nosso bate-papo sobre os principais assuntos da Itaúsa e das empresas do nosso portfólio. Eu sou Alicia Rosa, nova gerente de Relações com Investidores, e hoje nós recebemos o nosso CEO, Alfredo Setúbal, para falar sobre os resultados de 2022 da Itaúsa. Olá, Alfredo. Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos lá, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá? Prazer. Alfredo, eu queria começar a nossa conversa falando justamente sobre os resultados que divulgamos recentemente, que revelam números muito positivos. O lucro líquido cresceu 14% em relação ao ano anterior e atingiu, assim, um nível recorde em nossa série histórica. Você pode comentar com a gente sobre isso? Quais são os principais motivadores desse resultado, considerando, inclusive, o contexto macro desafiador que vivemos? Sem dúvida, 2022 foi um ano bastante desafiador aqui no Brasil, né? Tivemos a elevação muito forte das taxas de juros e isso teve um reflexo, principalmente a partir do segundo semestre, no desempenho das nossas empresas investidas, né? Principalmente aquelas mais ligadas ao setor industrial, como a Alpargatas e como a Dexco. Mas o resultado foi muito sólido, foi um resultado recorde da Itaúsa, mais um ano de resultados recordes, um retorno bom sobre o patrimônio, aí, em torno de 20%. Eu acho que a gente foi bem, apesar de toda a conjuntura. Eu acho que isso reflete um portfólio sólido, reflete um portfólio que tem marcas muito fortes e muito relevantes, que participam aí da vida das pessoas, né? E na parte de infraestrutura, empresas que têm muitas concessões ao longo do Brasil todo, a EGEA, CCR, NTS, são muito resilientes também à conjuntura. Então acho que a gente teve um ano bastante sólido, bastante consistente, fruto de um portfólio muito bom e um bom desempenho, evidentemente, do nosso maior investimento, que é o Itaú Unibanco Holding. Agora vamos falar sobre um assunto que interessa muito os nossos seguidores que estão nos acompanhando, que é a remuneração aos acionistas. Em 2022, declaramos proventos superiores aos de 2021. Nesse contexto, você poderia comentar com a gente sobre o racional desses proventos declarados em 2022 e o que os nossos acionistas podem esperar para 2023? A gente procura sempre distribuir, a prática da Itaúsa é distribuir os dividendos que a gente recebe do banco, né? O banco tem pago em torno de 25%, 27% do seu resultado como JCP e dividendos. E a nossa prática é repassar esses recursos para os nossos acionistas. O ano passado pagamos e declaramos um pouco mais em virtude dos resultados contábeis das vendas das ações da XP. Nós vendemos e deu um lucro substancial, que ajudou no nosso resultado e influencia, evidentemente, o volume declarado de JCPs que a gente vai pagar ao longo desse ano, né? Já pagamos uma parte, temos ainda 1 bilhão e 400 milhões de reais para pagar relativos ao exercício de 2022, e que vamos ver exatamente o momento que nós vamos anunciar esse pagamento. Vai depender muito da conjuntura que a gente está vivendo, um momento desafiador, então precisamos preservar o máximo possível a liquidez da companhia, mas vamos ao longo do segundo semestre, possivelmente, fazer essa declaração e o anúncio do pagamento desse JCP devido. Uma das principais características da Itaúsa é a alocação eficiente de capital. Em 2022, a Itaúsa conduziu transações relevantes nesta frente, junto ao Alpargatas e à CCR, e evoluímos na alienação das ações da XP. Sendo assim, o que você poderia comentar com a gente sobre a estratégia utilizada nessas transações, Alfredo? A alocação de capital é o nosso principal negócio, né? Nós somos uma holding pura, não temos nenhum negócio próprio diretamente, nada operacional. Então, como que a gente aloca o capital é aquilo que dará o retorno para os nossos acionistas, né? Nós declaramos bastante JCP o ano passado, isso é uma maneira de alocação de capital, distribuir para os nossos acionistas. Participamos do aumento de capital da Alpargatas, em torno de 800 milhões de reais. Então foi um investimento grande que a Alpargatas fez nos Estados Unidos.
de uma aquisição de uma empresa americana, a Rothschild, e usamos dos 3 bilhões de reais aproximadamente que nós fizemos para a aquisição da nossa participação de 10,4% na CCR, 1,5 bilhão aproximadamente foram com recursos que vieram das vendas da XP. Então, a alocação de capital o ano passado foi boa, a gente aumentou o nosso portfólio e reduzimos também o endividamento. No final do ano, a gente reduziu em 1 bilhão e 800 milhões de reais o endividamento, antecipamos o pagamento de debêntures que venceriam ao longo dos próximos anos. Então, com isso, a gente ficou 2023 e 2024 sem nenhuma pendência financeira para ser liquidada. As nossas dívidas desses próximos anos estão pagas, serão anos provavelmente desafiadores, como já começou 2023, 2024. Pode ser um pouco melhor, mas vai ser um ano difícil. Então, nós preparamos a companhia, alocamos o capital, distribuindo dividendos e antecipando dívidas, de modo a enfrentar essa conjuntura um pouco mais adversa. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente tem observado o mundo corporativo cada vez mais comprometido com a agenda social, ambiental e de governança corporativa. Em 2022, evoluímos significativamente essa agenda. Você poderia trazer aqui para a gente um pouco sobre essas novidades? Então, é um movimento que a gente vê no mundo corporativo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente procura acompanhar e estar antenado com aquilo que está acontecendo no Brasil, no exterior, nas empresas listadas, né? E a gente vê uma cobrança muito maior por parte da sociedade, por parte dos acionistas, de todos os stakeholders que nos acompanham para essa agenda ESG. Nos últimos anos a gente reforçou muito a agenda de governança, trouxemos 4 conselheiros independentes que nunca tinham estado conosco, criamos vários comitês estatutários, agora recentemente criamos o Comitê de Auditoria Estatutário, que está sendo aprovado aqui na próxima Assembleia como estatutário da Itaúsa, mas já está em funcionamento. Todos esses comitês são coordenados por conselheiros independentes, então dá uma liberdade maior, mais transparência, e eles podem atuar com mais liberdade. Então, acho que no ponto de vista da governança, a gente evoluiu muito. Do ponto de vista da parte ambiental e social, eu acho que a gente vinha devendo, apesar de várias investidas terem atuações muito relevantes, principalmente o Itaú Unibanco, através da Fundação Itaú, mas nós resolvemos também ampliar a atuação da holding, propriamente dita. Estamos anunciando a criação do Instituto Itaúsa, que já está em fase de constituição. Já trouxemos o Marcelo Furtado, que é uma pessoa bastante experiente, conhecida nesse mundo ambiental e social. Acho que teremos todas as condições de fazer um trabalho muito bom na parte, junto ao trabalho dele, não só junto à holding especificamente, mas também junto às nossas investidas. E ele vai coordenar o Instituto Itaúsa. Vamos dar prioridade à inovação, eficiência, produtividade, né? E ao meio ambiente. Então, a gente está com uma agenda bastante completa do ESG, completamos bastante isso com um trabalho feito com a consultoria McKinsey o ano passado, e esse ano é hora de ir a campo, não só do ponto de vista da Itaúsa, a instituição do Instituto, mas também de levar essa agenda com mais propriedade, com mais foco para as nossas investidas também. E aí agora, para finalizar o nosso papo, nós ainda estamos no início do ano, um período em que muitas empresas definem estratégias, metas e objetivos. Eu queria perguntar um pouquinho para você, o que os nossos acionistas podem esperar da Itaúsa para 2023? Vai ser um ano desafiador, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mas acredito que a gente está preparado. Nossas empresas estão com produtos adequados, são marcas sólidas, são empresas na área de infraestrutura bastante diversificadas em termos de regionalização das concessões que a gente tem. Mas vamos enfrentar isso ao longo do ano, um ano mais desafiador, um ano mais difícil, mas eu não tenho dúvida que a gente vai ver resultados positivos das nossas empresas, tá? O banco continua crescendo,
as empresas estão muito pouco alavancadas, reduziram dívida aí ao longo dos últimos anos, então a gente tem todas as condições de enfrentar um ambiente adverso com muita solidez, com muita consistência, em função daquilo que a gente construiu de portfólio ao longo desses últimos anos. Com certeza, Alfredo, excelente. Queria finalizar agradecendo sua presença, foi muito boa a nossa conversa. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado aos nossos acionistas, obrigado àqueles que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, enfim. Temos trabalhado bastante para melhorar, né, a comunicação, acho que a gente tem feito um trabalho importante nesses aspectos, dando transparência e estamos sempre, na medida do possível, contando boas notícias para os nossos acionistas, né? Com certeza, Alfredo. Eu espero que essa conversa tenha ajudado a esclarecer para os nossos acionistas sobre os resultados de 2022 e as perspectivas para 2023. E agradecer também a você que ficou aqui com a gente e acompanhou o nosso bate-papo. E para não perder nenhuma novidade, continue nos acompanhando em nossos canais, nas redes sociais e assine a nossa newsletter mensal no site itausa.com.br. Nós nos vemos no próximo ItaúsaCast. Até lá!